Fala, meus queridos, como vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês. Eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha falta. Eu sei que o Clinton é muito legal, ele canta, faz piada, né? Eu não faço tanto assim, mas eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha falta. Espero que tenham sido mais ainda. Tenha sido uma excelente semana de muitos trades e muitos gains. Com certeza. Vamos lá falar sobre mercado. A gente já começa aqui com o rei dos reis, né? O Bitcoin. E sim, cravou uma região aqui que eu acredito que o Clinton marcou, inclusive no vídeo de sábado para vocês. E hoje na comunidade também gravou. Não só a entrada do risco que deu aqui no toque, ó, aqui no próprio toque dessa região, com o stop aqui, buscando alvo de 3-1 pelo menos, né? Porque entrada de risco a gente busca isso. Mas também, se a gente for olhar no 12 minutos, a gente teve uma entrada de confirmação. Afinal, a gente tinha tido essa pernada aqui, ó, pá, pá, pá. No momento que a gente fez essa reversão do fluxo, fazendo assim, pá, e ainda fez um recuo, fez mais um movimento de alta, a gente podia ter pegado toda essa pernada aqui e buscado uma entrada de confirmação logo aqui depois da manipulação dessa mínima região de 79% para voar com esse ativo, né? Vamos ver se ele cravou 79. Aqui, cravadinho, lindo e bonitinho, direto e sossegado, já pagou aí, com certeza, muito mais de 4-1 para quem entrou aqui no 79%. A pessoa deve ainda estar buscando o rompimento desse topo. Se romper esse topo, a gente pode ver o próximo teste do Bitcoin bem aqui, ó, em 78.620, mais ou menos, por assim dizer. Aqui é uma região de 5 horas que a gente pode estar vendo, tá? Então, bem interessante essa entrada aqui, gostei. Quem pegou aí tá fazendo a felicidade. Vamos ver se o preço continua segurando por aqui. Porque fato é, se ele perder esse ponto, a gente vai ver Bitcoin voltando para essa região de 70.890. Então tem um caminhozinho aí para baixo. O que pode acontecer nesse movimento todo, que seria interessante para nós, né? De fato segurou naquela região vendedora, de fato manipulou acima da linha de depósito diário e depois fechou abaixo, acionando o trade aqui. E agora a gente ver esse recuo para cá seria muito interessante para a gente poder buscar por novas posições compradoras. Não tá errado quem fez a compra aqui, mas quem fez a compra aí deve estar buscando aí um 3-1, no mínimo, né? Eu não acho que daqui o preço vai testar aqui direto. Sinceramente, não acho. Eu acho que seria muito mais interessante, ele pode fazer tudo que ele quiser, né? Lógico, posso estar errada na análise, mas seria muito mais interessante ele fazer essa correção mais profunda, até para a gente poder conseguir acumular um pouquinho mais e ele romper de fato essa linha do diário. Vamos ver se é isso que vai acontecer. É aquilo, né? A gente não sabe como vai prever o futuro, eu sei o que vou fazer em cada região. Então aqui eu sei que é uma região vendedora, em 78.615 até 78.970, que é região de venda de 5 horas. Depois eu tenho essa região ainda de 80.220 até 80.834, que também é região vendedora. Posso considerar como uma defesa do médio do player area? Posso. Se eu considerar todo esse movimento aqui como a minha referência, bem aqui, isso aqui uma manipulação, entrada de confirmação linda, segunda entrada de confirmação linda, e agora voltando aqui para cá, é uma defesa do médio do player para tentar voltar para cá. Então, tá super plausível. E essa entrada aqui continua válida, inclusive se ele manipular essa mínima, continua válida essa entrada, até 75.640. Se perder, a gente só vai poder comprar ali em 70.892, mais ou menos, tá? Tá difícil de eu falar, porque eu acho que a gente fez uma maratona lá com as crianças na Disney e assim, cara, andei muito. Esgotado, eu acho que agora a imunidade caiu. Mas enfim, Ethereum chegou aqui a violar levemente a região que a gente tinha marcado, mas continuou vigente. Primeira região vendedora que nós temos aqui de Ethereum em 2.182 até 2.217. Depois disso a gente vem para 2.260 até 2.280 e depois 2.385 até 2.423. Lembrando que as vendas de Ethereum elas vão ser muito mais assertivas, né, e mais apreciadas se o Bitcoin também estiver na região vendedora. Lembra que ele manda em tudo. Falando em Bitcoin, olha como é que a gente está aqui no Fear and Greed, que acabou de atualizar. Estamos no nível 25. Isso aqui, 25, não diz muita coisa pra gente. Ah, mas é extremo medo. É um extremo medo, mas assim, nós que acumulamos posição lá em 5, 8, 10, cara, aqui já tá mais caro, né? Então não vale tão a pena a gente estar acumulando posição. Ah, mas você não tem nada da sua posição a médio e longo prazo? Beleza, aí vale a pena. E aí lembrando que a nossa estratégia de montagem de posição é justamente isso aqui, ó. Comprar sempre próximo desse patamar e nós só iremos desovar próximo desse patamar aqui, tá? De 85, 90 por aí. É isso que é a nossa estratégia. Uma coisa é montagem de posição.
Outra coisa é trading. Isso aqui que eu tô falando para vocês é trading. Montagem de posição a gente faz pelo índice de sentimento. Inclusive, aproveitando, se você não está na comunidade, aproveita o link aqui de 30 dias gratuito. Entra lá, tem live de pré-abertura de mercado todos os dias às 8h15 da manhã. Todo dia a gente destrincha o operacional com vocês, coloca todas as melhores regiões para você operar nos maiores ativos do mundo. Você ainda pode solicitar aquele ativo que você está de olho para analisar também empresas, parte fundamentalista, que se você quer encarteirar a médio e longo prazo, esse vídeo não é de B3, mas aproveita que B3 está chegando num patamar que está interessantíssimo. O mesmo que aconteceu com o Bitcoin há um tempo atrás, quando a gente comprou o Feito Psicopata, tem título aí no canal. O mesmo que aconteceu quando o mercado americano tocou aquela região do semanal da linha de Boss. Então aproveita, porque é isso que muda o seu patrimônio. Não é trade. Trade é renda extra para jogar no que a gente vai fazer no médio e longo prazo, beleza? Então aqui, indo na Solana, só USDT, a gente não tem nenhuma região compradora aqui interessante no momento. Eu só tenho regiões vendedoras mais interessantes para mim. A primeira tá aqui em 86,79 até 87,61. Depois, 89,32 até 90,78. Depois, 94,08 até 98,12. Lembrando que se o Bitcoin chegar naquele patamar lá dos 70 mil, nós iremos ver, possivelmente, as entradas perto das regiões de 79% aqui, né? Ele poderia voltar até essa região de 73,92, o que seria muito interessante, né? Porque consumiria toda essa liquidez aqui, ó. Esses fundos nivelados. Seria muito interessante. Mas, lembrando que a gente ainda tem uma pedra no meio do caminho, que é essa pernada aqui, que é uma pernada válida. Então, que aí ele consumiria somente esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui. Então, a gente tem uma primeira região compradora aqui, se o Bitcoin for lá para 70 mil, que é nessa região, e a segunda região para cá. Não vou deixar marcado agora, porque tem muito caminho para andar, beleza? Ripple tá mais forte do que as outras. Ripple e Pendle também. Near também tá até boazinha aqui. Então, a gente tem a primeira região compradora aqui em 1,3469 até 1,3316. Tá? Lembrando que ela fez essa última pernada válida, rompeu, fechou acima dos últimos topos. Então, estamos trabalhando como se fosse uma espécie de mitigação dentro dela, beleza? Aqui tem liquidez, gosto muito desse movimento. Mas, lembrando que como no diário estamos ainda abaixo da linha de Boss do diário importantíssima, que é o que define zona de comprados e zona de vendidos, como estamos abaixo, a gente pode ainda ter essas regiões de venda. E a primeira seria em 1,4388 até 1,4498 e depois 1,4816 até 1,5002. Pendle, cravamos com certeza aqui essa região do topo. Agora ele está vindo testar esse ponto aqui, que é uma região de 5 horas novamente. É uma região válida, sim, mas eu fico mais confortável nessa região em amarelo em entrada de confirmação do que entrada de risco. Então 1,895 até 1,946. Se sentir essa região, seria muito lindo que ele fizesse esse movimento. Pá. E aqui ele daria a nossa compra para vir para cá. Tá? Em 1,698 até 1,640. Se perder esse ponto, a gente vem aqui para essa região de 1,463 até 1,408. Near é outra que a gente cravou aqui o topo, mas ela tá forte. E ela tá mais forte do que o Bitcoin. Veja como ela tá muito mais próximo daquele último topo quando o Bitcoin tá aqui, nessas proximidades. Então, Near, como ela está mais forte, e eu tenho 60 minutos dela muito, cara, foguete, fazendo com que tenha um alinhamento de fluxo aqui. Veja, quando a gente rompeu esse último topo aqui, nós alinhamos 60 minutos de novo com relação ao diário, que já está de alta também, bem aqui. Então, meus caros amigos, nós temos essa região de compra aqui de 60 minutos em 1,531 até 1,59. Gosto muito desse ponto. Cara, como tá forte, tá? Eu não quero, sinceramente, vender esse carinha aqui numa entrada de defesa do médio aqui, tá? Eu prefiro que num tempo gráfico de 12 minutos ele alinhe novamente, faça um choque para baixo para eu poder vender, porque esse movimento tá vindo muito forte e bruto. Eu tô entrando na frente de um trem. Não quero, né? E se por acaso perder esse ponto aqui em amarelo, a gente tem esse próximo teste de 1,459 até 1,449. Perdendo aqui, voltaremos para 1,410 até 1,349 e aqui é a melhor região de compra possível. Acima desse ponto aqui, eu não tenho vendas marcadas, eu marco mais pra frente, tá? Sky sofreu uma quedinha aí, né? Sofreu uma quedinha, sim. Acabou caindo nessa última região que a gente tinha de compra aqui. Tentou fazer o primeiro spring, aqui, ó, quando ele fecha abaixo, fecha acima para tentar romper, estopou e agora ele acionou agora o spring duplo para tentar voltar para essa região. Então ele tá aí brigando nesse spring duplo. Primeira região de venda, só vou olhar para 0,07627 até 0,7762 e depois 0,8131 até 0,8504. Essa região aqui já não é mais válida para nada, só tô deixando como referência. Se perder, a gente vai estar olhando para esse ponto aqui em 0,06
383 até 0,06110. É isso. Hype continua desbravando aí, inclusive corroborando para análise da senhorita Empíricos. Ave Maria. Enfim. Difícil. Enfim, meus amigos. Eu ainda tenho essas duas regiões de compra que, logicamente, a gente não compra em cima do topo, né? Nós somos loucos. Mas a gente tem essas regiões de swing, muita cautela, tá? A gente não gosta quando hype tá no hype. A gente não gosta quando o ativo tá no hype. É bem perigoso de desovar em breve, ainda mais porque isso tudo aqui que a gente tá falando, exceto Bitcoin e Ethereum, são protocolos que a gente não tem uma confiabilidade muito alta. O projeto pode ser bacana, sim, mas assim, é complicado, né? A gente não sabe o que tá mexendo. Não é igual você investir numa Vale, por exemplo, não é igual você investir numa empresa que você sabe que existe, sabe que é concreta, que tem história, tá? Nada contra, gosto pra swing trade rápido e curto. Não quero morrer amarrado. Tá bom? Então, primeira região de compra 43,138 até 42,464 e depois 42,87 até 39,672. E é isso, meus amigos. Que saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse breve momento que tivemos juntos. Voltaremos em breve com mais vídeos para vocês. Um grande beijo, juízo. Espero vocês todos na comunidade. Um grande beijo, até mais.